Então, 2 sigma e 2p. Perfeito? Entendeu tudo? Esse esquema é fácil. Bom, pessoal, vamos ver agora quais são os outros elementos da química orgânica além do carbono. Ou seja, vê se você compreendeu. Química orgânica não é só carbono. Existem outros elementos que entram também. Você lembra, eu tenho certeza, carbono, tetravalente. Vamos ver os outros elementos que não são tetravalentes. Repara aqui comigo, você tem elementos que são monovalentes, ou seja, só fazem uma ligação. Você tem elementos que são divalentes, ou seja, que fazem 2 ligações. E, finalmente, você tem elementos que são trivalentes, ou seja, eles fazem 3 ligações. Repara só, vamos para os monovalentes. Se o cara é monovalente, ele só faz uma única ligação. Uma única, essa aqui. Bem, quem pode ser esse X? É variado. Hidrogênio, flúor, cloro, bromo e iodo. Encurtando o assunto, o hidrogênio e todos os halogênios. Bem, há a possibilidade do cara ser divalente. Divalente, ou ele faz 2 ligações, uma para cada átomo, ou seja, ele faz 2 simples, ou então ele faz uma ligação dupla. As 2 possibilidades são viáveis. Quem é que pode ser esse X? Ou o oxigênio, que é disparado o mais importante, ou então o enxofre. Bem, vamos fechar. Os trivalentes. Trivalentes podem fazer 3 ligações simples, ou uma ligação simples e uma ligação dupla, ou uma ligação tripla. Quem pode ser esse X? Ou o nitrogênio, disparado o mais importante novamente, ou então o fósforo, que não é tão importante assim. Bem, nós vimos então os chamados elementos organógenos, os elementos que fazem parte da química orgânica, além do carbono. É preciso ressaltar os mais importantes: o hidrogênio, os halogênios, o oxigênio e o nitrogênio. Perfeito? Vamos então ver agora a terceira das propriedades do carbono, que é o encadeamento. Palavra esquisita. Encadeamento é a possibilidade de fazer cadeias. Bom, estou falando à toa. E o que são cadeias? Cadeias são sequências de átomos iguais. Quando você tem um outro elemento que não seja o carbono, se você tem uma cadeia de 3 átomos, é muito. Você conhece certamente o ozônio. Todo mundo fala na camada de ozônio. Ozônio é O3, ou seja, uma cadeia de 3 oxigênios. Repare aqui na tela junto comigo. Você tem aqui uma cadeia muito maior. Você tem uma cadeia de 4 carbonos ligados entre si e, vamos usar um termo engraçado, pendurados nele, você tem os hidrogênios, que vão estofando a cadeia, vão inchando a cadeia. Você tem um total aqui de 10 hidrogênios. Bom, você precisa entender uma coisa agora. É o encadeamento que faz a química orgânica ser uma química completamente diferente de todas as outras. Eu tenho a certeza que você jamais olhou um saco plástico com interesse. Então agora, aprende o que eu vou te contar. Num saco plástico, que na verdade é um plástico chamado polietileno, você tem cadeias que chegam a 50.000 carbonos. 50.000 átomos de carbono grudados uns nos outros. Na tela você pode ver uma cadeia de 4 carbonos. Você imagina então uma sequência de 50.000 carbonos ligados uns aos outros para fazer um saquinho de plástico. Você certamente vai olhar para um saco plástico agora com outros olhos. Bem, nós vamos ver agora a hibridação do carbono, que é a geometria molecular dos compostos orgânicos. Nesse cartaz, a gente mostra bem isso. Repara só, aqui você já conhece as ligações do carbono que nós já vimos. As 4 simples, a única dupla, uma única tripla e, finalmente, 2 duplas. Cada hipótese dessas de ligação corresponde a uma hibridização ou hibridação, o que é a mesma coisa. Repare só, quando você tem o carbono fazendo as 4 ligações simples, você tem a hibridação ou hibridização sp3. Quando você tem uma única dupla, você tem a hibridação sp2. Quando você tem uma única tripla, a hibridação sp. 2 duplas,
também hibridação sp, ok? Bom, agora nós vamos ligar toda essa parte de hibridação ou hibridização com os ângulos de ligação. Repara novamente aqui comigo no cartaz. A hibridação SP3 corresponde a um ângulo esquisito, 109 graus e 28 minutos. A hibridação SP2, um ângulo bem mais tranquilo, 120 graus. E a hibridação SP, em ambas as hipóteses, naturalmente, corresponde a ângulo de 180 graus. Para você entender esse ângulo esquisito melhor, é bom você olhar a ilustração que a gente fez. Repare bem, cada ligação que você tem aponta para os vértices de um tetraedro regular. A figura é absolutamente espacial. As outras todas, a SP2 e a SP, são planas. Essa aí não. Essa aí é no espaço. Por isso o ângulo estranho de 109 graus e 28 minutos. Bom, onde é que fica, afinal de contas, esse ângulo de 109 graus e 28 minutos? Muito fácil você entender. Repara, duas ligações estão aqui. Você tem um ângulo de 109 e 28 aqui. Para o outro lado, a mesma coisa, 109 graus e 28 minutos. Agora, essa ligação é lá para trás e você vai ter um ângulo de 109 e 28 lá por trás também nesta figura. Entendeu, então? Visualizou os ângulos? Vamos continuar, então, com o nosso cartaz para fechar tudo. Olha só, 4 ligações simples, 109 graus e 28. Se são 4 simples, são 4 sigma. Se você tem uma dupla, você tem 3 sigma e uma pi, você tem um ângulo de 120 graus. Uma única tripla ou duas duplas, você tem a hibridação SP, que corresponde a 2 ligações sigma, 2 ligações pi, e aí temos o ângulo de 180 graus. Eu tenho a certeza que essa história de ângulos ficou bem vista por você. Nós vamos ver agora a classificação dos átomos de carbono numa cadeia. Essa classificação é carbono primário, carbono secundário, carbono terciário, carbono quaternário. O que é carbono primário? É o carbono que está ligado a apenas um carbono. Vejamos então uma cadeia de carbonos, que é uma cadeia muito interessante. Essa cadeia que você está vendo é o filé mignon da gasolina. É a melhor parte, a parte mais nobre da gasolina. E ela se presta muito bem para que a gente veja toda a estrutura de carbonos primários, secundários, terciários, quaternários. Vem comigo aqui no detalhe. Olha só. Esse carbono é um carbono primário. Por quê? Porque ele está ligado a um único carbono. Este também está ligado a um único carbono. Repara que as outras ligações são com hidrogênios. Este carbono ligado a um único carbono, as outras ligações são hidrogênios. Mesmíssima coisa, ligado a um só carbono, os outros são hidrogênios. Mesmíssima coisa, ligado a um único carbono, os outros são hidrogênios. Repara aqui agora comigo, por favor. Esse hidrogênio não está ligado a esse carbono. Mas como não, professor? Claro que está. Não, não está. Repara, esse carbono se liga a 3 hidrogênios e se liga a esse carbono aqui. Ah, mas por que você botou então esse hidrogênio ligado aqui? Porque é mais fácil. Então a gente liga, você sabe que esse carbono está ligado nesse. Bem, nós vimos então agora todos os carbonos primários dessa estrutura. Vamos passar agora para ver os carbonos secundários. Esse carbono é secundário. Por quê? Ele está ligado a 2 hidrogênios, está ligado ao carbono de cá e está ligado ao carbono de cá. Você entendeu? Esse carbono, então, é um carbono secundário. E agora, vamos ver um carbono terciário. Carbono terciário tem que estar ligado a 3 carbonos. Olhe, este carbono é terciário. Está ligado a um carbono para cá. Professor, não está ligado ao hidrogênio? Claro que não. Está ligado a 2 hidrogênios. Este carbono aqui, este carbono está ligado nesse. Logo, esse carbono se liga a este aqui de baixo e a este de cá. Você já entendeu? Este, então, é um carbono terciário. Que mais que nós vamos ver? Carbono quaternário. O que pode ser um carbono quaternário? Ué, está ligado a 4 carbonos. Observa comigo aqui no detalhe. Esse carbono é um carbono quaternário. Esse aqui está muito fácil de ver. Ligado a um para cima, um para baixo, um para a esquerda,
um para a direita. Ele está ligado apenas a átomos de carbonos. Ou seja, você entendeu. Este último é um carbono quaternário e tivemos a divisão em carbonos primários, secundários, terciários e quaternários. Alguma coisa pode atrapalhar isto? Sim, lamento, alguma coisa pode atrapalhar. A existência de um heteroátomo. Então vamos ver o que é um heteroátomo? Um heteroátomo é um átomo, primeiro que tudo, diferente de carbono. Esse X não é carbono. Tenha certeza que você sabe que hétero quer dizer diferente. Então este é um heteroátomo, um átomo diferente de carbono ligado a 2 carbonos. Obrigatoriamente a 2? Não, claro que não. Pode estar ligado a 3, a 4, mas não é muito comum. O comum é estar ligado a 2 átomos de carbono. Veja na fórmula agora aqui comigo. Este oxigênio está ligado a um carbono, outro. Isto aqui é um heteroátomo.